Ouvindo Você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação: Valdenir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes e nossos seguidores das redes sociais, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. E hoje estamos fazendo um programa especial. E eu sempre digo, quando fazemos um programa especial, eu sempre digo, convido vocês para invertermos os nossos papéis. Normalmente, nós ouvimos vocês. O programa é esse. Hoje eu queria que você nos ouvisse. Já que não temos a participação ao vivo, não teremos a participação ao vivo de vocês, nós estamos fazendo um programa gravado, né? Um programa especial, programa para o Natal. Então, um programa de 24 de dezembro, um programa especial. Então, convido a vocês para nos ouvir e, claro, que depois interagir conosco através aí dos e-mails, das redes sociais, telefone. Fiquem à vontade para depois mandar o seu feedback. E é sempre muito bom receber o feedback de vocês. Então, contando desde já, com a sua vibração, com a sua alegria, com a sua participação, nós vamos passar aqui 1h30 com uma conversa agradável. E o nosso convidado para esse programa, por uma incrível coincidência, é o mesmo que esteve aqui no ano passado fazendo o Natal. E foi coincidência mesmo, porque quando eu convidei essa semana passada para ele vir aqui fazer o programa, eu não lembrava. A Rosi que me disse, então, mas ano passado ele também fez. Falei, realmente, então vamos repetir a dose aqui do ano passado, de 2020, quando estivemos aqui também fazendo um programa especial de Natal. E o Sérgio, como sempre, aquele bom humor característico, nos deu assim um tema. Nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre as renas de Papai Noel? Ou vamos falar sobre as sandálias de Jesus? Então, vamos falar sobre as duas coisas, né? As renas de Papai Noel e as sandálias de Jesus. Então é importante que você esteja ligado conosco aí. E é claro que dentro de uma brincadeira, mas falando sério, a gente vai abordar esses dois temas, Papai Noel e Jesus. Como dizem lá em Portugal, Pai Natal e Jesus. O Natal nosso, infelizmente, eu vou passar já a palavra para o Sérgio, tá? Por favor, me dê só um minutinho, né, para conversar com vocês. Mas o Natal nosso, infelizmente, né, nós materializamos demais o Natal. Nós trocamos, né, Jesus pelo Papai Noel. Nós trocamos as nossas preces, as nossas vibrações pelos presentes. Então pelos presentes materiais. Então é aquela ânsia, aquela angústia. A gente chega nos shoppings, agora já, nós estamos gravando isso aqui com antecedência, obviamente, né? Mas a gente vê uns shoppings cheios com pessoas ansiosas, buscando avidamente comprar, e muitas vezes esquecidas do próprio aniversariante. Aquele que deveria ser o convidado essencial, especial, ou deveria ser, não o convidado, até o hóspede, né? Porque ele é o aniversariante. Ele é que nos convida para estarmos na festa dele. E nós vamos na festa dele e normalmente não falamos com ele. Nós falamos com o Papai Noel, falamos com outro, bebemos exageradamente, comemos exageradamente e não nos alimentamos em termos espirituais. E o convite hoje é para que reflitamos sobre isso e façamos uma ceia, façamos uma refeição, mas naquele festim, naquela parábola do festim de bodas, onde a mesa está posta, onde todos os convidados já entraram, mas que não sejamos nós, que não estejamos com a túnica nupcial, para sermos convidados, né, com aspas aqui o convidado, para sermos convidados a nos retirarmos da festa. Nós fomos convidados. Então, vistamos a túnica nupcial e participemos dessa festa que o hóspede, com toda certeza, é maravilhoso e nos abraça longamente
nos ama infinitamente, então precisamos ser gratos pelo convite de estarmos na sua festa. Mas, como eu disse, quem vai falar aqui é o Sérgio. Eu vou perseguir o Sérgio hoje, eu vou atrás dele aqui. Da maneira que ele for falando, eu vou acompanhando alguma coisa aqui, mas ele é o nosso convidado. Sérgio, muito obrigado mais uma vez por estar conosco, né? Você já esteve conosco nesse mês de dezembro, já esteve conosco aqui. Nós agradecemos muito e foi o motivo do programa, o tema do seu programa, que você participou, foi gratidão. Então eu quero te agradecer, ser grato por você estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, Valdenir. É sempre uma alegria muito grande. O pessoal até pode pensar que é uma rasgação de seda aqui entre Valdenir e eu, mas não é não. Existe um sentimento que nos une. Uma sintonia, uma né? sintonia muito gostosa, né? E isso é muito agradável, muito agradável, né? E realmente nós estávamos pensando nisso, né? Exatamente porque a gente vê esse frisson, né, com relação ao lado material do Natal, né? E você estava falando, aí eu viajei aqui no meu pensamento, há muitos anos atrás, quando nós estávamos num dia 23, a Rosi e eu, nós estávamos recolhendo os presentes dos padrinhos para as crianças de um local que existe lá em Bangu, o Morro do Sossego, né? E nós subíamos, era um grande grupo do centro, se concentrava no Centro Espírita Allan Kardec, mas eram pessoas de vários centros, várias agremiações, né? Várias agremiações. E a gente subia no dia 25, né? E no dia 23 nós estávamos recolhendo, eu e ela. Nós tínhamos um Jeep sem capota, já bem velhinho, já. Nesse momento, podia ser umas 3 horas da tarde, mais ou menos, um sol danado, um calor. 23 de dezembro, com um Jeep sem capota, eu não quero nem pensar. Imagina onde? Estrada do Portela, em Madureira. Rapaz, era um negócio assim. Aí eu virei para a Rosia e falei assim, eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Aí ela falou assim, nem queira saber, né? Você está podendo aprender. Não é? É melhor não saber. É melhor não saber. Mas é isso, não é? Era um frisson de compra. Você imagina Madureira, né? No dia 23, às 2, 3 horas da tarde. Aquela loucura, né? E que... de alguma forma é isso que você falou do shopping, né? As pessoas ansiosas correndo e aquela briga por aquisição e depois trocar aquele monte de recibo, né, para concorrer a um carro. Rapaz, como diz o nordestino, é um desmantelo aquilo ali, né? Eu morei 3 anos em Natal e eu adorava esse termo. É um desmantelo, não é? Aquilo ali é um desmantelo emocional, não é? De valores. E aí quando você nos convidou, eu estava exatamente pensando nisso e daí surgiu esse título assim, brincalhão, né? As renas de Papai Noel ou as sandálias do Cristo, não é? E isso dentro desses 2 capítulos, né? Do Evangelho, o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, e exatamente o que acontece nessa confusão, né, de aquisição material. Ou as sandálias de Jesus, ou seja, andar com o Cristo, que é o capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, né? Onde nós vemos as 2 realidades. Agora nós estamos gravando um programa aqui também e nós pensamos muito nas causas atuais das aflições, né? Que é o que a gente encontra, né? Nós, durante um tempo, nos reuníamos na casa de uma prima
para passar o Natal, ainda tinha... Essa prima estava reencarnada, minha mãe reencarnada, a velha guarda ainda estava toda aí, né? E no fundo era uma comilança, né? Era um negócio de presente, de amigo oculto, né? E a gente olhando assim, o anfitrião, né? Cadê o anfitrião? Cadê o anfitrião? Ele estava deixado de fora, né? O quanto nós passamos por situações, o quanto nós, nas nossas ambições, armamos uma cama de prego para deitar em cima dela, né? Nós mesmos, são as causas atuais das nossas aflições. Quando, em realidade, nós temos a chance, estamos sendo chamados aí o tempo todo para andarmos com o Cristo, né? Sermos engraxates da sandália dele, né? Se é que ele precisava de engraxate, né? E se é que teremos condições de fazer isso. Porque aí, Sérgio, me perdoe a franqueza. Eu acho que você, nem eu, temos essa condição. Não, porque tem uma fala do Cristo exatamente sobre isso, né? Quando ele diz, né, aí lá no Evangelho de Mateus, não vou lembrar o capítulo aqui, por favor, não me cobre isso aqui agora, porque não vai sair. Mas lá no Evangelho de Mateus, quando ele fala de João Batista, Jesus diz lá: dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Mas no reino dos céus, ele é o menor. O menor, sendo o maior no reino dos homens, digamos assim. E esse maior no reino dos homens disse que ele não era digno de abotoar as alparcatas, as sandálias do Cristo. Quando ele fala lá do batismo, quando ele diz, né, eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com fogo. Fogo aqui no sentido metafórico, obviamente, no sentido não literal, mas no sentido de purificação, de muito mais intensidade. Energia, né? Exatamente. E de quem eu não sou digno de fechar as sandálias. Então, quando você falou aqui de engraxar a sandália de Jesus, acho que não. Infelizmente, acho que ainda a gente vai ter que trabalhar muito para ter essa condição. Mas o Jefferson, daqui o nosso técnico, que está ali passando a mão na testa, ele tem que suar muito para a gente poder conseguir chegar nesse nível de gravar, ou de engraxar as sandálias de Jesus. Mas o que é bom é que a gente já está tendo consciência disso, né? Eu diria que é excelente, né? A partir do momento que eu sei que não tenho, e eu sei, isso eu tenho plena consciência, eu tenho certeza disso. Eu não sou digno nem de limpar a sandália não estando no pé dele, né? De pegar a sandália solta lá, limpa, abandonada lá, eu não sou digno de pegar essa sandália para limpar. Então, a gente com essa consciência pode trabalhar a nossa, me permita aqui a palavra, tá? Não é falsa modéstia não, a nossa pequenez. Pequenez espiritual diante de Jesus. Não quer dizer que eu sou o zero à esquerda, que eu não valha nada, em absoluto. Não é essa a ideia. Até porque o próprio Cristo, também lá em Mateus, aí eu digo no capítulo 5 do Evangelho dele, diz: você é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Então, eu não sou pouca coisa. Porque eu sou filho de Deus. Eu sou irmão de Jesus. Então, eu tenho as mesmas possibilidades do Cristo. Obviamente, também como ele diz, que eu ainda coloco a minha luz debaixo do alqueire, né? Boto debaixo da cama, debaixo do velador. Eu não coloco a luz lá em cima no velador. Eu estou fazendo sinais aqui com a mão como se eu estivesse no YouTube, né? A gente costuma fazer ao vivo lá, né? Então, fazendo aqui sinais com a mão, aqui eu estou falando também com as mãos. Eu sou meio italiano, eu acabo falando com as mãos. Mas ainda não sou digno de estar nesse ponto, porque a minha luz,
que eu tenho, que eu sou, mas eu ainda não a fiz brilhar. Eu tenho tudo isso, e eu sempre costumo dizer isso, até às vezes em consultório, né? Que boa parte das pessoas que eu atendo são religiosas, ou evangélicas, ou espíritas, enfim, mas são pessoas que praticam uma religião cristã, então dá para falar sobre o cristianismo, né, também nessa situação. Então a gente não tem condição ainda de trabalhar isso. Eu costumo dizer, como está dizendo no consultório, nós somos, ou nós temos, tudo isso. Eu tenho a semente, eu sou a semente, o sal, eu sou a luz, mas ainda em latência. É como se eu pegasse um caroço de abacate e dissesse, aqui eu tenho uma árvore, eu tenho raiz, eu tenho folhas, eu tenho frutos, eu tenho novas folhas, eu tenho um monte de coisa dentro desse caroço. Mas tudo em latência. Mas ele continua sendo um caroço. Ele continua sendo um caroço. Em latência. Ele só vai produzir se tiver condições ideais para isso. Então eu tenho que ter terra, eu tenho que ter água, eu tenho que ter sol, eu tenho que ter calor. Isso é o nosso trabalho. Que eu, pelo menos, ainda faço muito pouco. Dentro do que eu conheço, ainda faço muito pouco. Até porque a natureza não dá salto, sim, né, Valdenir? Mas tudo isso só porque você disse, né? Eu estou falando tudo isso só porque você disse. Já sabemos, né? Que não podemos. Exatamente, já sabemos que não podemos. E isso nos dá a possibilidade de fazer brilhar um pouco mais a nossa luz. De tirar um pouco o véu que tampa, entampona, que vela a nossa luz. Precisa de revelar, né? Tirar o véu para nos mostrar efetivamente como somos. E a vantagem da doutrina espírita, aí, para os espíritas, naturalmente, a gente fala para muitas outras religiões, obviamente, mas a vantagem da doutrina espírita é que, para nós, pelo menos para nós, é a nossa crença, eu digo que não é crença, é a nossa certeza, né? É a nossa certeza de que nós estamos a caminho de Jesus. E não é de chegar até ele, é de ser como ele. Então isso para nós é altamente reconfortante, né? É altamente esclarecedor e é muito bom para mim que tenho essa certeza. Acho que para nós espíritas essa certeza é tranquila, né? Exatamente. É aquele, voltando à sandália, né, ao engraxate da sandália, não é? Não é que eu não saiba engraxar, né? Dentro de um quartel, eu já engraxei de sapato, sim, claro, se eu não soubesse engraxar, estaria mal. Não é a questão de saber ou não saber. Em realidade, isso que você estava falando, é a distância da gente que existe do que hoje nós temos condições espirituais, emocionais, mentais, não é? De se aproximar do Cristo. Não é uma distância física. Pode ser que o Cristo esteja aqui ao lado? Pode, se ele quiser, ele vem. E ele disse que onde duas ou mais pessoas reunissem em nome dele, estaria então ali. Aqui ele está aqui conosco. Nós temos 3 pessoas aqui no estúdio. Então ele está aqui conosco. Mas a gente não enxerga, né? A gente não tem alcance para perceber ele. Não é que ele se afaste de nós, é que nós não conseguimos nos aproximar dele ainda. E aí, né, nós voltamos aí à questão do capítulo 5. Né? Capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos. Né? Que tem as causas atuais e as causas anteriores. Né? E tem 4 e 5. Isso. Capítulo 5. Não é que a gente seja ruim, a gente só é, ou só está, com uma imensa dificuldade de colocar em prática daquilo que ele nos recomendou. Começa, uma, como é que eu vou dizer? Para mim, é uma dificuldade imensa de querer colocar em prática, não é de colocar, é de querer colocar em prática o segundo mandamento maior, amar ao próximo como a si mesmo.
Isso para mim, Valdenir, é muito difícil. Eu vinha conversando com a Rosi, a gente fala o tempo todo, né? A Rosi quase não fala, pelo amor de Deus, né? A Rosi, ela é bem quietinha, ela não fala, né? Mas nós viemos conversando, não é? Um calo meu, um calo que eu digo assim, uma pedra no meu sapato, uma dificuldade, né? Um caroço meu, é o trânsito. Não é? Não é só o trânsito, porque o problema não é o trânsito, o problema sou eu. Sim, no claro, trânsito. Você no trânsito. Né? O problema é você, não é o trânsito. Você imagina no dia 23 de dezembro lá em Madureira, né? Como é que a coisa estava para mim. O problema é que no estado em que eu sou, né, e estou no trânsito, eu impeço qualquer Cristo de se aproximar. Não é? Com toda certeza. E uma coisa interessante aí, Sérgio. O trânsito é prova para todo mundo, né? É calcanhar de Aquiles para todo mundo. E dessa semana eu estava numa reunião mediúnica e o Espírito nos sugerindo que tivéssemos cuidado, um Espírito protetor lá, orientador do grupo, que nós tivéssemos cuidado, que estivéssemos em estado de prece, ao sairmos às ruas, que não saíssemos distraídos, né, olhando para ontem, esquecendo que nós somos filhos de Deus, que estamos sendo observados. Aí o Espírito falou, cuidado no trânsito. Aí quando ele falou cuidado no trânsito, eu me engoli um pouquinho assim, né, para me diminuir a cadeira. Falei, vou diminuindo, não vou falar nada. Porque ainda é uma prova bastante difícil para todos nós. Estar no trânsito é muito complicado. Então, é um motivo a mais para que... Para mim, é um motivo para que eu não consiga perceber, não é? Bom, eu já sou ruim de percepção nesse sentido espiritual. Eu costumo brincar, eu já falei isso algumas vezes em vários lugares, eu não fico arrepiado nem encruzilhada com despacho. Eu passo assim, aquilo ali, não sinto nada, não é? Mas num trânsito... É quase impossível eu sentir as vibrações de um espírito amoroso junto a mim. Pois é, pior não é isso. Você não sentir a vibração de um espírito bom perto de você, não seria tão ruim. Mas o seu estado emocional, você afasta os espíritos superiores, e, por consequência, atrai outros. É o que nos dizem lá os amigos espirituais no Livro dos Espíritos. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Fazer o bem, exatamente. Então, quando eu não faço o bem, ou quando eu não atraio os bons, eu estou atraindo os maus. Porque eu estou sempre cercado. Lembrando Paulo escrevendo aos Romanos, se não estou equivocado. Estamos cercados sempre por uma imensa nuvem de testemunhas. A quais? Depende, né? Pois é. Aí é contigo. Aí eu volto aí para as renas de Papai Noel, não é? Onde a gente faz uma reunião, não convida e nem olha para o anfitrião, não é, para o aniversariante, mas não é o caso porque eu não bebo, não é? Mas de uma maneira geral, de uma maneira geral, né? Onde se bebe, onde se come desbragadamente, que parece que a gente tem que acabar com o pernil. Camilo no deserto. Né? Tem que tomar toda a água. Exatamente. Para passar uma semana sem beber água. Agora me lembrei de um quadrinho do padre... Esse padre de... Como é que é? De Melo? Fábio de Melo. Fábio de Melo. Eu rolei de rir, era um quadro em que ele falava assim: nem bem acabou o Natal que eu não aguento mais, tá chegando o Ano Novo, não é? E aí vai começar tudo de novo em termos de comida, de bebida, né? Eu achei engraçado ele falar isso, mas é isso aí, nós estamos nisso
Vamos fazer o seguinte. Pare, dá um stop. Fechamos aqui o primeiro bloco, não tem jeito, o tempo parou. A gente volta no segundo bloco, conversando ainda, continuando a nossa conversa aqui sobre isso. Um grande abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Apresentação Valdenir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, de volta com o nosso programa Ouvindo Você. E como dissemos aqui no início do primeiro bloco, estamos hoje fazendo um programa especial. Estamos convidando você a nos ouvir. Hoje não temos a participação direta, como normalmente temos às sextas-feiras, pelo telefone, pelas redes sociais. Então hoje nós estamos fazendo um programa especial, até por ser véspera de Natal, muitas pessoas viajando, e os funcionários aqui da rádio também precisam sair cedo, precisam cuidar das suas coisas. Então, tudo que a gente puder gravar para esses dias, nós estamos gravando. E vamos fazer a mesma coisa para o dia 31, que também vai ser sexta-feira. Então, também vamos fazer um programa gravado. Mas dissemos no início, então, que estamos convidando você a inverter esses papéis. E lembramos, mais uma vez, mesmo hoje não estando com a integração, digamos assim, com a interação entre nós e vocês, mas o quanto é importante que vocês se inscrevam aí nas nossas redes sociais, especialmente no nosso YouTube. Nós estamos com cerca de 29 mil, queríamos chegar a 30 mil até o final do ano, só falta 1.000. Então vamos dar uma estimulada, vamos convidar seus amigos para participar conosco, colocar nas suas redes sociais. Cada um de nós tem uma rede social aí com milhares de amigos, né? Eu, por exemplo, lá no Facebook tenho 5 mil amigos. Então, imagina, né? Quantos amigos eu tenho no Facebook. Se todos eles se inscrevessem no YouTube da rádio, a gente daria um salto aí, né? Daria um boom. Mas estamos convidando a todos para fazer isso. É importante que você venha, que você participe, e mesmo não estando hoje participando ao vivo, que você vibre, que você ore, que você, né, participe conosco aqui, interaja conosco. Se dissermos alguma bobagem, é muito provável, né, falarmos, porque somos humanos, muito provável que falemos aqui coisas erradas. Você também, por favor, venha depois de escrever, telefonar, mandar mensagem. Os nossos telefones continuam os mesmos, especialmente o WhatsApp, que é 984867633, e você pode mandar a sua mensagem e solicitando que corrijamos alguma coisa que tenhamos falado errado. Mas é importante que você esteja conosco. E nosso convidado de hoje, o Sérgio Breves, estamos conversando aqui, paramos o primeiro bloco, conversando sobre as renas de Papai Noel ou as sandálias do Cristo. E sandália aqui, gente, no sentido de andar. A gente estava brincando aqui no primeiro bloco, né? De engraxar as sandálias, de amarrar as sandálias, que nós somos dignos. Mas o Sérgio está dizendo, pelo menos já temos consciência de que nós somos dignos. E a partir daí, vamos trabalhar nisso. Então, nós estamos também tendo por base aqui da nossa conversa o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que para mim é um capítulo importantíssimo, é um dos maiores capítulos, acho que ele só perde o último, né? Das preces, isso, né? Mas ele é um dos maiores aqui do Evangelho. E é importantíssimo que Jesus nos conclama e nos lembrando lá as bem-aventuranças, quando diz, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, os que têm fome de sede de justiça, porque serão saciados, os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas, diz Kardec, não basta ser aflito para ser bem-aventurado. Diz Kardec, diz os Espíritos, não basta que sejamos aflitos, que estejamos aflitos. É muito mais que isso. É o que a gente estava conversando aqui, de ter conhecimento e saber, as minhas aflições, eu as criei. Logo, eu posso também diminuí-las. E o convite é do próprio Cristo, aí andando com Cristo, com as sandálias do Cristo, andando com as sandálias do Cristo, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Então, o convite é esse. E o convite hoje, gente, é dia de Natal. É véspera de Natal. Né? Logo mais, meia-noite, todo mundo fazer festa. Não esqueçamos desse convidado, porque ele não está vestido de vermelho com a barba branca. Ele está simples, com a túnica, com a sandália, enfim, ele está ao nosso lado. E, claro, nós estamos aqui usando imagens metafóricas. Jesus não tem corpo, não tem roupa, não tem sandália, não tem nada disso, tá? Por favor. Mas a gente está usando aqui metáfora para fazer uma comparação com o Papai Noel, né? Que vem aqui todo de barba branca, de vermelha, com um saco de presentes. Jesus tem um presente para todos nós, só que é eterno. Quando ele diz lá para a mulher lá do poço de Jacó, a mulher samaritana, eu tenho a água que, se você beber, nunca mais terá sede. Imaginemos uma água dessa, que a gente bebe e nunca mais tem sede. É claro que não é, de novo, não é água física, né? Mas é uma água espiritual. É isso? Isso. É por aí? É por aí. Você estava falando, né, dessa questão aí, eu estava acompanhando e as ideias vêm brotando, claro, né? Em cima disso que você está falando, quando nós falamos da cumilância e da bebelância, né? Por favor, gente, não estamos aqui fazendo um jogo de culpa. Hoje, sexta-feira, né? Hoje, por acaso, é sexta-feira, mas hoje, sexta-feira, dia 24, né? Muita gente está se preparando exatamente para receber familiares, claro. Esse negócio todo. Não estamos condenando, né? Longe de nós, a gente não tem condição de condenar quem quer que seja. Não tem condição nem de lavar a sandália do Cristo, condenar os outros, julgar os outros. Exatamente. Nem pensar. Não entra aqui uma ideia de estragar a reunião e a confraternização de quem quer que seja. Não é isso. Porque tem coisas que a gente ainda não consegue superar. Foi o Valdeni e eu falamos aqui de questão de trânsito, não é? A gente sabe, mas aí lembrando de Paulo, não é? Eu sei o que eu não devo fazer, isso eu faço. E o que eu sei que devo fazer, isso eu não consigo. Então, nós não estamos aqui fazendo jogo de culpa. Não é para ninguém assim, nossa, na hora da gente comer esse pernil, eu vou me sentir pesado, culpado, que coisa horrível. Aqueles dois falando disso, estragaram o meu Natal. Não, a finalidade não é essa, pelo amor de Deus. Nós temos a vida inteira, e é inteira, para progredir. É só a gente ter consciência. O primeiro passo para a gente mudar é entender o que é que eu não quero mais para mim. O que é que me atrapalha. Aí pegando Paulo de novo, né? O que me convém. Exatamente. Porque tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Tudo me convém. Exatamente. Então, essa ideia que nós estamos falando aqui não é para estragar o Natal de ninguém. É para que a gente possa pensar em cima, porque Natal é todo dia. Eu só vou pensar em Jesus na época de Natal? Não, eu tenho que pensar em Jesus todo dia. Ele é o guia e mestre. Se eu tiver introjetado em mim o que ele falou, naturalmente a gente vai agir de uma forma mais correta. Um dia desse eu estava conversando nós estávamos conversando com a Berenice Lima, né, que vem aqui. A Berê. A Berê, né? Que faz o estudo das obras da Luísa. Isso. Ela é a deusa, né? Isso. Ela é a deusa Nogueira. Nós estávamos conversando lá no abrigo, né, onde ela é diretora, e ela falando, ela assim, não, eu quero ser igual a Jesus, sim. Aí, eu olhei e falei assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. A gente, não assim, dessa forma, não é? Foi até o que você falou, um dia nós chegaremos lá, né?
Mas ela falou de um jeito, disse, não, eu quero ser igual a Jesus, sim. Se eu não quiser, né, eu vou me atrasar, vou viver atrasado o tempo todo. Então, é nessa vida? Não, não é nessa vida. E nem nas próximas. Nem nas próximas, né? Nem nas 4, 5 próximas. Não. Nem nas milhares próximas. Então, é muito tempo. Mas eu quero ser igual a ele. Né? Pois quer e pode. Sim. Só que a gente vai começar, não é? Entendendo o que é que me impede de começar a querer chegar lá. E uma coisa que às vezes a gente tem que ter cuidado é com a ansiedade. A ansiedade é uma coisa que, infelizmente, né, ataca a humanidade hoje de uma maneira assim, bastante intensa. E, a partir da ansiedade, muitos outros males surgirão, né? Com certeza surgirão. Então, nós precisamos ter certeza. Eu vou ser igual ao Cristo. Não tenho dúvida sobre isso. Até porque foi ele que falou. Né? E ele não mentiria pra gente. Então, se ele falou, é verdade. Os próprios Espíritos nos mostram isso aí. E dentro da lógica, né? O próprio Cristo disse, vós sois deuses, né? Repetindo um salmo. Se não estou equivocado, Salmo 82. Que ele repete lá o salmo, né? Vós sois deuses. E podeis fazer tudo o que eu faço. E muito mais. Tanto é que o Pedro anda sobre as águas, né? E quando ele convida o Pedro vem andando sobre as águas. Como assim? Né? E daí, quando o Pedro se deu conta, ele disse, estou andando na água. Ele afundou porque perdeu a concentração, perdeu a fé. Então, se nós tivermos fé, efetivamente, podemos fazer tudo isso. Mas então é esse cuidado que a gente precisa ter para fazer o nosso trabalho e não nos ansiarmos. Eu quero ser igual ao Cristo na próxima encarnação. Não vai ser. Sinto muito. Na próxima encarnação você não vai ser nem igual o Chico Xavier. Aliás, para ser igual ao Chico Xavier, pelo menos no meu caso, eu vou ter ainda muitas reencarnações para chegar para ser igual ao Chico Xavier. Aquela amorosidade toda. Isso, né? Lembrando lá o Emmanuel, né? Quando fala lá no capítulo 90 do Vinha de Luz, que ele diz lá, né? O que nós entendemos de amor é um raio que atravessa, é uma fresta, né? É um raiozinho de luz que atravessa uma fresta, uma muralha de egoísmo. Então, por trás da nossa pouca luz tem séculos de sombra. Não vamos vencer isso de uma hora para outra, gente. Então, não nos iludamos e não tenhamos essa pretensão de nos tornarmos santos amanhã. Não vamos conseguir isso. Então, tenhamos calma, tenhamos paciência e, lembrando aqui o Roger, né? Carl Rogers, ele disse, né? Nós só mudamos aquilo que aceitamos em nós. Então, eu preciso me aceitar ainda com as minhas sombras, com as minhas muralhas de egoísmos, com a minha alma paralítica. O Emmanuel, às vezes, é duro pra caramba. Tem palavras dele, né? Que ele diz, mas ok, é isso mesmo. Né? Com a minha alma paralítica. Então, eu preciso me aceitar e, a partir daí, eu vou me transformando, porque eu me aceito. Se eu não me aceitar, aí nada aceita. Se eu não começar a me amar, não é? Isso é peremptório, né? É mandatório do Cristo. Isso está no Deuteronômio até é Yahvé quem fala isso, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, em realidade, o ensinamento dele está baseado ali na ideia de Moisés, né, desse pai maravilhoso, justo e bom. Então, nessa passagem, ele fala exatamente isso, né? Amar ao vosso próximo como a si mesmo. Isso é muito difícil, né? A gente ter a ideia, é por isso que nós falamos também da questão da culpa, não é? É muito difícil para todos nós esse auto-amor. O que é isso? Não é? Não tem nada a ver com egoísmo, não tem nada a ver com posição, com social, com ideias para o lado de fora. É uma visão aqui para dentro, onde eu enxergo que se eu fui criado
por um pai que cria tanta coisa linda, né? A ciência hoje nos mostra isso, eu gosto muito desse lado, assim. Se eu fui criado, nós, né, fomos criados por esse pai, que nós ainda não conseguimos entender, e vai levar muito tempo para a gente entender o que é Deus. Mas se ele nos fez da mesma forma que ele faz tanta coisa linda, é porque no fundo nós somos lindos. E por isso a gente deve se amar. Mas aí é bem-aventurados os aflitos, né? Nós escorregamos tanto exatamente porque a gente não puxa para nós a questão do alto amor. A necessidade que nós precisamos de, ao nos olharmos, pensar muito seriamente, eu mereço ser feliz. Estou sendo. O que é que eu não estou fazendo, ou o que é que eu estou fazendo para não ser feliz? Né? Para não... Isso é falta de alto amor. Né? Isso é... E nos mínimos detalhes, né? Isso é eu não me olhar. Nós temos um amigo lá de Padre Miguel, não é? O Alcenir. E a filha dele, a Joana, da Edna, ela se formou em Guaratinguetá. Isso para mim, eu fiquei olhando, eu falei, nossa, quanto desamor, né? Ele nos convidou para a formatura dela, nós fomos, formatura militar, no sol, 2 horas e alguma coisa de duração. Eu já fiz isso. Eu já passei por isso. Passamos por isso. Aí eu olhava aquelas meninas com um salto 15, aquele sapato plataforma. Eu falei, elas não têm ideia, não é? Do que é ficar 2 horas e meia com um sapato daquilo. Aquilo para mim foi exemplo de desamor. Eu não mereço calçar um sapato daquele ali e ficar 2 horas e meia no sol, numa formatura militar. Quem faz isso não se ama. Para mim é o exemplo assim mais tranquilo, mais jocoso, né? Mais brincalhão de dizer que a gente não se ama. Quem usa um sapato daquele, quem compra um sapato daquele, usa um sapato daquele, numa formatura como aquela, está precisando muito de entender o que é de olhar para dentro. Amor, de olhar para dentro, né? Falar em olhar para dentro, me lembra aqui uma fala do Jung, né? Ele diz que quando a gente olha para fora, nós nos sonhamos. Quando eu olho para fora, eu sonho. Quando eu olho para dentro, eu desperto. Exatamente. Eu me desperto. E é necessário que eu desperte, né? É necessário que eu acorde. Porque, de uma maneira geral, nós estamos dormindo. Aquela passagem do Cristo, né? Quando vai lá orar lá no monte. Nenhuma hora você pode vigiar comigo. Os discípulos dormiram. Nenhuma hora você consegue vigiar comigo. Então, é claro que aquilo é um simbolismo, entendemos ali, que aquilo não é literal. Tudo que Jesus fala é simbólico, né? A gente precisa entender de uma maneira simbólica, mas é o que não acontece conosco hoje. Nós ainda estamos dormindo diante da festa do aniversariante. Nós ainda estamos entrando na festa, e aí, de novo, voltamos à festa do Natal, e sem querer acabar com a festa de ninguém, como você disse aqui, em absoluto, não é essa a ideia, mas é um convite à reflexão. Eu estou usando a túnica nupcial para estar nessa festa? E Kardec diz lá que a túnica nupcial é o coração puro. Puro também na medida do possível que o planeta Terra comporta, né? Não vou falar de pureza absoluta, porque não existe no planeta Terra isso. Mas eu estou usando o coração puro, eu estou com o coração puro, e puro aí é amar na medida do possível, entender na medida do possível, respeitar, entender, compreender, né?
Quem ama é aquela coisa. Quem ama, aí tem aqueles 3 pontinhos, né? Quem ama, amar é. Respeitar, amar é. Entender. Tem aquela coisa do amar é, que sabe, os mais antigos aí lembram daquele quadrinho, né? Quadrinho, no quadrinho do amar é. Então, ainda estamos longe disso, mas estamos caminhando. E Kardec diz lá que, buscando a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Está lá no Causas Atuais das Aflições, capítulo 5, item 4 do Evangelho. Então, muitos males, e acho que Kardec foi generoso, né, quando disse muitos males, porque, ia dizer quase todos, né, são nossa responsabilidade. Mas se não são de hoje, são de ontem. E de vez em quando tem essa pergunta lá no programa, respondendo os ouvintes, ou no Ouvindo Você mesmo, né? Até recentemente teve essa pergunta lá de as minhas dores, as minhas dificuldades, as minhas isso, as minhas aquilo, as minhas aquilo outro. Eu programei tudo isso na minha reencarnação? Não. Causas atuais das aflições. Não estava programado, né? Não, você se programou, você resolveu fazer isso agora. E, de certa maneira, é o que a gente está fazendo hoje. E aí, por favor, de novo, respeitando todo mundo que não acredita. Tem pessoas que não acreditam nem no Cristo, tem pessoas que não são cristãs. Entendemos perfeitamente, respeitamos todos. Não temos nenhuma dificuldade quanto a isso. Mas, de uma maneira geral, é o que nós estamos fazendo. Ainda criando as nossas dificuldades, criando dores e terão consequências, né? Uhum. E aí, como é que ficam as consequências? Aí a gente começa a raciocinar nas sandálias do Cristo, né? Aí nós começamos a pensar exatamente nesse espírito que nós ainda não temos condições de entender, a grandeza do trabalho dele. É isso, eu penso assim, né? O que ele nos trouxe de conduta moral, ele só veio reforçar, não é? Só veio ajeitar as ideias que existiam. Por quê? Porque ele veio dar exatamente o que ele falou. Eu vim dar testemunho disso aí. Porque é através do exemplo que a gente aprende, né? Inclusive conosco mesmo. Uhum. Eu olho você botar a mão numa grade de fogão ali que acabou de ser apagado, né? Estava fazendo lá uma comida, uma panela ali na grade, no fogão, apagou o fogo, a grade está escurinha, mas está queimando toda a vida. Uhum. Se você bota a mão ali, e isso vai lhe machucar, eu não preciso mais botar a mão ali para saber que aquilo machuca, né? Então, é o seu exemplo que vem fazer com que eu olhe direitinho, né, antes de botar a mão em qualquer grade de fogão. Estava aceso ainda agora? Como é que está? Está quente muito? Aproximo a minha mão, mas não encosto, né? E o exemplo do Cristo, ele não precisou deixar nada escrito, né? Escreveram por ele. Exatamente isso. Ele veio mostrar para nós o que é que a gente pode fazer, né, a nosso favor. Esse mandamento, eu penso muito nele, Valdenir. Eu sempre raciocinando com isso. Amar ao próximo como a si mesmo. Não adianta eu querer dar uma de altruísta, de me dedicar a uma causa se eu não estou usando isso em mim. Não é a meu favor, vou levar vantagem em tudo, não. Não é isso. Mas se eu não pego o exemplo do Cristo, do que ele falou, do que ele fez, do que ele colocou como código de bem viver, não é? E não usar isso em mim.
várias vezes eu já falei isso. Talvez quem esteja nos ouvindo agora se lembre dessa passagem. Uma vez nós estávamos no Antônio de Aquino, no Centro Espírita Antônio de Aquino, na obra social. E nós estávamos fazendo ali acupuntura, essas coisas assim. E aí eu virei para um amigo nosso e falei assim, tio Di, como eu chamava ele, tio Di, vamos tomar um cafezinho lá na cozinha? Ele, vamos lá. Aí quando nós chegamos, tinha uma senhora, estava descascando legume para fazer sopa lá para os assistidos, mas ela brigava tanto, ela reclamava tanto, porque alguém que tinha dito que ia lá também descascar legume não tinha aparecido. Não é? Eu fiquei olhando, eu falei, nossa, ela está perdendo uma imensa oportunidade de ser muito feliz. Porque ela não está olhando para ela não está olhando para as oportunidades que ela está tendo, ela não está olhando para a boa vontade que ela teve de vir aqui, ela não está olhando para o benefício que ela está fazendo, descascando esses legumes, né? Para alguém que, se ela não tivesse aqui, teria que descascar, e para essa pleiade imensa de pessoas que irão comer dessa sopa que ela está descascando o legume. Né? Ou seja, ela não está olhando nada de bom, nada que poderia trazer para ela satisfação. Ela só estava olhando para que uma senhora X, eu não sei, não sabia quem era, né? Nem sei, não tinha ido lá descascar com ela. E nós somos muito assim, né? Ao invés de nós olharmos para nós e pensarmos assim, eu mereço ser feliz, o que é que eu posso fazer a meu favor para ser feliz? Nós, ao invés disso, a gente olha para fora, julga, não reclama, como eu no trânsito. Eu estou falando agora aqui, mas eu piso na bola. Porque é importante a gente lembrar aqui que nós não estamos falando dos outros não, tá? Pelo menos eu, quando falo, eu falo de mim. Eu tô falando de mim. Então, se isso servir para ajudar outras pessoas, ótimo. Mas eu estou falando de mim. Eu falo das minhas dificuldades. E quando você estava falando aí da necessidade do amar o próximo como você mesmo, né? Aí eu lembro de Paulo, escrevendo aos Coríntios, né, na sua primeira carta, lá no capítulo 13, quando ele fala, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, que eu desse meu corpo para ser queimado, que eu falasse todas as línguas, que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas. Se eu não tivesse amor, isso não tem nenhum significado, não tem valor, segundo Paulo. É claro que tem um valor relativo. Quando eu dou uma comida para alguém, esse alguém estando com fome, mesmo que eu não faça por amor, para mim não vai adiantar muita coisa não, ou nada. Mas para aquela pessoa que recebeu, tudo bem, aquilo ajuda. Mas o ideal é que façamos isso com amor. A minha dificuldade, e a minha, por favor, não quero incluir ninguém nesse time, a minha dificuldade é que eu ainda não sei amar. Eu ainda não consigo entender o amor, como fala Lázaro, lá no capítulo 11 do Evangelho, no item 8, quando ele fala da lei de amor. Tá? O sentimento, que é o amor, são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, os meus instintos ainda não foram transformados em sentimento, ainda não foram transformados em amor. Eu estou trabalhando, estou tentando, estou me esforçando, mas, com certeza, ainda tem muito que fazer, não tenho a menor dúvida sobre isso. Então, a necessidade de amarmos, ela é fundamental. Eu diria, é tão importante, por favor, me entendam, mas é tão importante quanto respirar. Amar é tão importante como respirar. O André Luiz fala do hálito de Deus, do hausto de Deus, do hálito de Deus. Então, é esse hausto. Lá no Atos dos Apóstolos, Paulo diz lá que nós vivemos e nos movemos em Deus. Então,
é esse amor, porque Deus é amor, né? Diz lá o João na sua carta. Deus é amor. E nós, de novo, falando aqui do amor, somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Como afirma Paulo, Emmanuel, e muitos amigos espirituais afirmam isso. Nós somos herdeiros de Deus. Se Deus é amor, eu sou herdeiro de Deus, por consequência, né, eu também sou amor. Só que ainda não desenvolvi. Ainda não botei a terra, adubo, água, né, sol, para essa planta germinar, para essa semente germinar. Ainda está um caroço. Ainda está um caroço. Né? Igual do abacate. Ainda está um caroço. Então essa que é a grande dificuldade e que é o convite que estamos fazendo hoje à reflexão, a pensarmos. E de novo, gente, não é para olhar para o vizinho. Meu vizinho fez uma festa, todo mundo bêbado, todo mundo comendo. Isso não faz a menor diferença. É olhar para nós. Olhar para mim. O que eu estou fazendo de diferente? Porque a gente olhar para fora, como eu citei aqui o Jung, né? Olhar para fora, eu só sonho. Né? Eu olho para fora, sonhei. Mas para despertar, eu preciso olhar para dentro. Então eu preciso olhar para mim e fazer diferente. Porque aquilo tem que me ensinar alguma coisa. Pelo menos como não fazer. Né? Porque quando a gente faz uma coisa errada, a gente aprende. Eu não quero fazer isso. No trânsito, né? A gente, não, meu Deus, de novo. Né? Perdi o equilíbrio de novo. E o trânsito, lembrando aqui, mais uma vez, é bastante provocativo para espíritos inferiores, né? Como eu, então. Espíritos inferiores como eu, no trânsito é um caso sério. É bem desgastante, né? Esse capítulo do Cristo Consolador, o capítulo 6, né? Ele tem uma passagem, eu não decoro, né? Já falei para você, eu fico admirado, você fica falando assim, a carta, não sei o que, versículo tal, eu fico admirado. Se a coisa que eu não foco é a questão do decorar, né? Sim. Do guardar essas coisas. Eu também não, acontece por acaso. Acontece por acaso. Eu não tenho essa preocupação não, mas eu leio aí. Vem, exatamente. Mas tem uma parte desse Cristo Consolador, né, que ele diz, o Cristo está chamando, né, está nos convidando para o aniversário. Está nos convidando para o aniversário, né, para caminharmos com ele. Exatamente. E se nós colocarmos assim o Cristo ao nosso lado, como é que ele está me chamando, né? Só para ficar admirando ele? O Cristo precisa de que a gente admire ele? Não, né? Quando ele nos convida para andar com ele, ele é a mesma coisa que ele fez com aquele moço rico, que no dizer de Amália Rodrigues, Amélia Rodrigues. Amália é a portuguesa, é a fadista. Amélia Rodrigues, Amália não, Amélia. Como ela nos diz, né? O rapaz não aceitou o convite, porque tinha posses, esse negócio todo, e morreu uma semana depois numa corrida de biga, né? Logo a seguir morreu numa corrida de biga, né? E estava lá o Cristo para recebê-lo. Tipo assim, né? Tipo assim, tipo assim, é muito comum da juventude. Né? Eu não te falei? Eu te avisei. Largue tudo. Esquece isso. Exatamente. Me siga. Né? Porque aquele que perder a vida por mim, vai ganhar a vida, né? Então, e aquele que ganhar uma vida sem mim, vai perder. Essa é a questão. Então a gente precisa ter essa noção e de que quando ele nos convida para a festa, não é para admirá-lo. Ele não precisa disso. Né? Ele nem quer isso. Aliás, ele fez questão de não querer isso em nenhuma circunstância. Mas ele nos disse lá também, lá no livro de Mateus também ele nos diz, né? Toda vez que você ajudar a um pequenino, é a mim que você estará ajudando. Mas toda vez que você deixar de ajudar, a mim você deixou de ajudar. Então é o ponto para a gente refletir bastante sobre isso,
Porque eu quero estar com Cristo. Lembrando aqui a Berê, né? Eu quero ser igual ao Cristo. Ok, a Berê tem um trabalho maravilhoso, a Berê faz. Né? Mas ela sabe que não é isso. Sim, é né? claro. Eu não faço o que ela faz. Ela faz o trabalho maravilhoso. Então, ela serve os pequenos. Então, ela serve ao Cristo. Então, sem dúvida alguma, ela serve ao Cristo. Aquele trabalho dela lá no Imadel é um trabalho fantástico, bonito, que eu admiro, mas ainda estou muito aquém da Berê, né? Ainda estou a limpar o sapato da Berê. Talvez da Berê eu possa limpar o sapato, né? Por enquanto, o do Cristo não, mas da Berê talvez. E esse convite, não é, do Cristo Consolador, é o Cristo Consolador. Ele que nos envolve, ele que nos diz assim, Sérgio, Valdenir, né? Ainda vocês precisam aprender muito, trabalhar muito, para que vocês entendam o que é não ter raiva. É ele que nos convida a isso, não ter mágoa. Né? E aí, não ter mágoa, não ter culpa, e aí é isso que nos consola. Né? É bem o nome mesmo do capítulo, Cristo Consolador. Ele vem nos dizer, você ainda está a caminho, mas continue no caminho, persevere. E aí, Sérgio, tem um item aqui desse capítulo 6, que é o Cristo Consolador, o item 7, que eu gosto muito. Eu não sei o item 7 todo de cor, por isso eu peguei o livro aqui para a gente ler esse item 7. E aí eu gostaria de ler e que você comentasse, né, para a gente estar caminhando aqui para o final do programa, para a gente poder encerrar aqui falando efetivamente do Cristo Consolador. Ele disse aqui, eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Vamos começar por parágrafos, vamos comentando aí parágrafos devagarzinho. Esse salvar é ótimo que a gente entenda. Porque a gente acha que, né, eu a meu favor, eu olharia assim, oba, ele vem me salvar. E aí eu fico aqui na boca de espera, né, que o Cristo venha me salvar, e aí não faço nada disso. Né? É exatamente o contrário. Esse que vem de salvar, ele vem nos indicar o caminho da salvação, mas sou eu que tenho que fazer por onde. Isso não é uma quimera, não é? Eu vou ficar aqui parado. Eu me lembro de uma história de um camarada que morava num determinado lugar lá, tinha um rio por perto, e aí começou a chover muito, a água começou a subir, cobriu o terreno todo, né? E aí apareceu um jipe lá de um cara, vambora, ele disse, não, Deus vai me salvar, né? Jesus vem por aí e vai me salvar. E aí o cara disse, mas olha só, a água está subindo, tem uma represa lá em cima que se estourar, ela está muito cheia, vai varrer tudo, vai lavar tudo. Ele, não, eu vou ficar aqui. Aí o cara pegou o jipe e foi embora, né? Aí a água foi subindo, já estava assim na altura das janelas, apareceu um cara de barco, né? Vamos lá. Não vou não, porque Deus vai me salvar, Jesus vai me salvar. E aí a água continuou subindo, já estava lá no telhado, veio um helicóptero da Força Aérea, vou puxar para a Força Aérea. Né? Força Aérea, claro. Força Aérea. Não é da Defesa Civil, é da Força Aérea. Não, é da Força Aérea. Aí veio o helicóptero lá da Força Aérea, o pessoal lá com megafone, jogaram a corda, disse, vambora, vamos levar você, porque está estourando. Ele disse, não, Deus vai me salvar. E aí ele não foi, e aí estourou lá o dique, varreu aquilo tudo, levou e ele desencarnou, né? Quando ele chegou do outro lado, ele revoltado, porque ele estava esperando Deus, cadê Deus, cadê Jesus que não foi salvá-lo, né? Aí ele escutou aquela voz divina, né? Eu mandei
3 mensageiros para o cara do jipe, o do barco e do helicóptero, né? Foi opção sua não aceitar o socorro de nenhum deles. Então, isso ilustra muito a gente que fica assim, não, eu vou ser salvo, e continuo na mesma situação, né? Onde eu não faço por mim o que deveria estar fazendo. É interessante isso, porque essa fala dele aqui, e quem assina essa mensagem o Espírito de Verdade, ele diz aqui, os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Mas, por favor, gente, Jesus, o Espírito de Verdade, Deus, não está fazendo apologia aqui da fraqueza, da doença, das dificuldades. Os fracos, aqueles que estão fracos, mas que estão lutando, aqueles que estão doentes, mas que estão buscando saúde, que estão buscando médico, aqueles que estão com dificuldades, mas que estão servindo, são meus filhos prediletos. Mas é por isso que Kardec lá fala no bem e mal sofrer, também lá do capítulo 5 do Evangelho. Não basta sofrer. Eu preciso sofrer, mas de maneira bem, sofrer bem. Aproveitável, né? A entender por que eu estou sofrendo, não é? Não só estudar também, não. É vivenciar, porque a gente, em muitos momentos, não é? Eu sei, mas não vivencio aquilo ali. Eu estou falando de mim, eu não estou falando de ninguém. Claro, a gente como falei aqui no início, nós estamos falando de nós. Eu estou falando de mim, o Sérgio falando dele. Eu nem falo do Sérgio. Não tem como falar do Sérgio. Eu falo de mim. E ele continua dizendo aqui, vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Ele não vai resolver o problema para a gente. Não é? Essa é a ideia. Essa é a ideia. A salvação, não é, que muita gente espera, é um passe de mágica. Isso não existe, né? Isso seria uma extrema parcialidade do Pai, de Jesus, dos espíritos, não é, superiores. Então eu salvo aquele ali porque ele me é simpático e aquele outro lá eu largo de mão. Não é isso. Eu, pelo menos, tenho que entender que eu preciso pedir, não é me humilhar, é falar assim, Pai, eu tô no desespero. Estou no sufoco. Estou no sufoco, não é? Por favor. Não é? O dizer que eu entendo que eu preciso de um colo, de uma orientação. E não simplesmente, teve até uma passagem de Joana, né? Eram 2 pessoas, 2 mulheres, que eu sei que elas não estavam bem, e aí uma delas, não é? Foi essa história do Divaldo. Uma delas estava, puxa, Divaldo, eu não estou nada bem, coisa e tal, estou passando mal. Aí, por favor, não é? Vamos fazer uma prece, uma coisa assim. Aí ele virou para assim, Joana está aqui e mandou você comer esse doce. Ela falou assim, mas eu sou diabética, não sei o que. Ela disse, mandou você comer esse doce. Aí ela comeu um doce, isso foi ele que contou, né? Ela comeu um doce e aí se sentiu melhor, né? Foi se sentindo melhor. Aí ela foi para pegar outro doce, ele falou assim, ela está dizendo que é um doce, um só. Aí aquele jeito dele engraçado de contar. Aí a outra virou para assim, poxa, por que ela, né, é socorrida um doce e eu não, que também não estava bem? Aí o Divaldo virou para assim, Joana está avisando que ela pediu para ser ajudada, ela pediu para ser cuidada, você não.
Bata e a porta se abrirá. Exatamente. Não é? Então somos nós que temos que correr atrás, temos que entender que o início de qualquer movimento de transformação precisa partir de nós. Mais uma vez, amar ao próximo como a si mesmo. Sou eu que tenho que dar esse primeiro passo, né? Isso aí é essa filosofia que a gente já conhece, né? Os 10 quilômetros que eu tenho que percorrer começa com o primeiro passo. Sou eu que tenho que começar a andar. E uma coisa importante nessa fala dele aqui, né? Vinde a mim, você que está sofrendo, que você será consolado e aliviado. Mas é consolado e aliviado. Não é resolvido. Não é resolvido. Né? Exatamente. Eu não vou tirar a sua dor. Eu não vou carregar a cruz por você. Até porque eu carreguei a minha, né? Eu carreguei a minha para mostrar que cada um tem que carregar a sua. Então, eu não vou carregar a sua cruz. Mas se você vier a mim, eu vou te dar forças, eu vou te dar coragem, eu vou te dar ânimo, desde que você queira, desde que você peça, né? A exemplo aí da história que você contou. E aí sim, vocês vão ter força, ou vocês, quem estiver na situação, vai ter força para poder superar, para carregar a sua cruz. Porque cada um de nós tem que carregar a nossa. E tem até uma outra historinha, passou aqui uma outra historinha na cabeça, que há muito tempo, tempo do e-mail ainda, quando tinha e-mail, sabe? Não sei se você lembra quando tinha e-mail. Né? Eu lembro da carta. Pois é. Quando tinha e-mail, passava aqueles e-mails de uma historinha de uma pessoa de um grupo de pessoas carregando cruzes. E a cruz pesada pra caramba, né? A pessoa se arrastando. Aí um cidadão lá, muito esperto, né? Resolve serrar, cortou um pedaço da cruz. A cruz ficou mais leve. Ele disse, caramba, é melhor mesmo, né? Ficou bem mais leve. Deixa eu cortar outro pedaço. E cortou outro pedaço. E foi caminhando, e a cruz mais leve, todo mundo se arrastando na cruz, e ele cortando a dele. Quando ele chegou lá na determinado local, tinha um grande abismo para atravessar. E a cruz dele estava pequenininha, estava 1 metro de cruz. Só que o abismo tinha uns 5 metros. Então o que é que as pessoas fizeram? Botaram a cruz em pé, viraram a cruz caldosa, passaram em cima da cruz, atravessaram o vale, puxaram a cruz e foram embora. E ele continuou do outro lado, porque ele tinha cortado a cruz dele. Então o que o Cristo vem nos mostrar aqui é, eu vou te aliviar, mas o trabalho é seu. Deus não faz por nós o que nós podemos fazer, o que nós podemos e devemos fazer. Ele não faz. Ele é pai amoroso, é bom, mas nós precisamos aprender a andar com as nossas próprias pernas. Dentro do que a gente conhece, não é? O pai, quer dizer, ele é muito mais que a gente não consegue nem entender, mas dentro do que a gente consegue entender, o pai é extremamente educativo, extremamente pedagógico, não é? As leis dele são todas elas com um intuito para nós, nessa faixa evolutiva, né, de ensino e aprendizado. Isso é fundamental, porque senão a gente vai olhar também o pai, né, como parcial, como vingativo. O Deus de Moisés, né? É isso. O Deus da primeira revelação. Exatamente. Nós estamos na terceira. Então, já mudou bastante. Jesus já mudou bastante essa ideia e Kardec, os espíritos, vieram complementar essa ideia muito mais. Então a gente tem que ter essa... E ele não faz por nós, como eu estava dizendo, porque nós precisamos crescer. Essa semana eu estava atendendo uma mãe e ela está reclamando que o filho dela está pisando, o filho dela com 1 ano e pouquinho, está pisando meio tortinho, não está conseguindo andar direito e tal. E eu falei, mas você botou ele no chão para andar? Não, mas ele pode pegar vento, ele pode pegar areia, ele pode pisar na areia, ele pode pisar no chão, ele pode fazer isso, ele pode resfriar, ele pode adoecer. Aí ela não bota o filho no chão. Falei, se você não botar no chão, como é que ele vai andar? Como é que ele vai aprender a andar? Como é que ele vai desenvolver músculo das pernas? Não vai desenvolver. É isso que Deus faz por nós aqui. Nós precisamos desenvolver os nossos músculos. Senão, não vamos ter jeito. A gente treina, né, um ano para poder dar os primeiros passos. Sim. Né? O neném nasce e você... Primeiro é o pescoço que tem que ficar mais durinho, ele leva 1 ano para poder andar.
treinando diariamente o tempo todo, né? E continuando aqui o texto, ele diz: não procureis essa força que ele vai dar, né? Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcionar essa força. O mundo é incapaz de nos proporcionar esse bem-estar. O mundo físico. O mundo físico. Então, o mundo aqui, né, a parte material, né, do mundo. Né? Por isso, buscar primeiro as coisas do reino do céu. Porque as do Espírito, né, nos seriam dadas por acréscimo de misericórdia. Então é importante que tenhamos isso aqui como meta. E, especialmente, de novo, nesses dias de Natal, nessas festas, a gente precisa fazer a nossa parte. Porque Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, é a mensagem do Espírito de Verdade. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que saciam com o vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. São imagens fortes, mas é isso. E claro que esse monstro aqui, de novo, metaforicamente, é o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas não virtudes ainda, né? Que a gente precisa desenvolver essa virtude. Que a gente vive muito, e é o que nós estamos conversando desde o início, a gente vive muito a vida material, né? Que é necessária, que está dentro desse processo pedagógico divino, é necessário a vida física, mas quando nós temos um lampejo de que existe algo muito maior, muito mais profundo, que é a vida espiritual... Que é a vida material. Não, é mais profundo do que a vida material. Sim, né? Isso. Nós entendemos que a principal bagagem é a vida espiritual. Por isso a brincadeira, né, do título da nossa conversa hoje, não é? Não é o presente, não é o carro bonito, não é a roupa de último tipo, não é da boutique mais cara, não é isso que vai nos trazer felicidade. Essas coisas são bacanas, mas a alegria que isso nos traz, a felicidade que isso nos traz, é muito efêmero, não é? Isso vai embora muito rapidamente. Aquele vestido maravilhoso. E aí eu vou puxar um lado assim meio brincalhão. Eu posso comprar um vestido maravilhoso e estar achando que eu estou arrebentando a boca do balão. Se aparece alguém com o mesmo vestido, acabou a festa. Acabou a festa. Acabou o Natal, não é? Ou seja, é muito efêmero a essa nossa alegria baseado nas questões materiais, não é? As nossas realizações, as nossas vibrações de amor, de carinho, de amizade, né, familiar, isso é muito importante. Não é a questão material. E isso nós podemos fazer dentro de uma imensa simplicidade, não é? Entendendo, mais uma vez, que o aniversariante que é o mais importante para nós, não é para ele, não. É para nós. Né? É muito importante que ele esteja habitando conosco, né, a nossa casa, o nosso pedacinho de terra, não é? O nosso lar. É muito importante que as sandálias dele estejam ali junto a nós. Ou seja, as ideias, o amor, o carinho, que a gente se reúna na noite de hoje, né?
mas tendo Jesus como o principal da festa. O principal da festa, não é? Perfeito. Por isso que brincamos, falamos de Papai Noel, que representa toda essa materialidade, né, da noite, do dia de Natal, dos objetivos, quando em realidade, por favor, não nos esqueçamos desse aniversariante, desse grande anfitrião aí, né? Ok, gente. Estamos fechando aqui o nosso programa, agradecendo muito aqui ao Sérgio mais uma vez por estar conosco. Eu é que agradeço, viu? Agradecendo a você aí que está nos ouvindo, participando, mesmo hoje não participando diretamente, mas com certeza torcendo, vibrando, orando. Então, muito obrigado por tudo. Vocês tenham um excelente Natal na companhia do aniversariante. E até a próxima semana, se Deus quiser, quando estaremos falando aqui de Ano Novo. Novos planos, novos projetos, nova vida, enfim. Um grande abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser. Um beijo imenso nos corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você.